Salve a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Dayana, estou aqui mais uma vez para falar um pouco da palavra de Deus para vocês. Deixa eu ver. Essa é eu já fiz 1, 2, 3 cartas, né? Que Deus mandou às igrejas e que ele viu de errado, e o que ele viu de certo, e o que ele vai fazer e o que ele não vai fazer, né? Então essa aqui é a mensagem, né? A quarta igreja, mensagem a Tiatira, né? É a igreja. Então é bem interessante porque mostra coisas que nunca não vou dizer nunca, né? Mas é muito difícil se encontrar nas igrejas essas palavras que Deus está falando para as igrejas, chamando a atenção das igrejas, puxando a orelha das igrejas, mostrando onde elas estão erradas. Não todas, mas a maioria, né? Tem uma aqui que Deus até falou, né? Que ela estava fazendo alguma coisa boa, mas tinha várias ruins. E se não se arrependesse, Deus ia contra ela. E teve outra, né? Que Deus ia com ela, só que ela estava meio com medo, né? Porque tinha outras dando difamações a ela, né? Só que Deus falou que não era para se importar, porque aquela outra igreja que estava contra ela, né? Era já sinagoga de Satanás, né? Coisa de Satanás. Então não era para se preocupar. E daí essa outra que é essa mensagem, a Pérgamo, né? A igreja Pérgamo era uma igreja que tinha a pessoa que estava lá fiel a Deus, porém ela estava no trono de Satanás, estava no lugar que o Satanás habitava, que era uma igreja, né? Só que Deus viu que ela estava calada, né? Estava com Deus, não negava o nome dele, não negava a fé, mas não falava que eles estavam errados, não alertavam eles, e Deus iria, se ele não se arrependesse, ia contra a pessoa e contra todos aqueles que estavam lá, né? Então muitas pessoas hoje fazem isso também, com medo de falar, com medo de magoar os amiguinhos, né? Amando mais os amiguinhos do que a Deus. Essa aqui é assim: mensagem a Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira escrevi: eis o que diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao fino bronze. Conheço tuas obras, teu amor, tua fidelidade, tua generosidade, tua paciência e persistência. Bom, né? E as tuas últimas obras que exercem as primeiras, né? Ou seja, estão melhor do que as primeiras. Mas tenho contra ti que permites a Jezabel, mulher que se diz profetiza, seduz meus servos e ensina-lhes a prática inundícies e a comer carne imolada aos ídolos. Eu lhe dei tempo para arrepender-se, mas não quer arrepender-se de suas imundícies. Então aqui é o que? Um exemplo, aquela apóstola Sol, né? Aquela apóstola Sol que se diz deusa, que se diz mulher de um anjo, né? Aquela coisa, fazendo uma coisa que não tem nada a ver. Então aqui também, como Jezabel fez, né? Jezabel fez. Mulher que se diz profetiza, né? Que não é profetiza. Essa apóstola Sol, né? Seduz meus servos e ensina-lhes a prática imundícia e come carne imolada aos ídolos. Eu lhes dei tempo para arrepender-se, mas se não quer arrepender-se de suas imundícias, desta vez lançarei num leito e com ela os cúmplices de seus adultérios, né? E com ela vão junto também, para aí sofrerem muito. Se não se arrependerem das suas obras, né? Apesar de tudo, farei perecer pela peste os seus filhos. Farei perecer os seus filhos. E todas as igrejas hão de saber que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, porque darei a cada um de vós
segundo as suas obras. Então você vê por que as igrejas acham absurdo que a gente prega contra elas, né? Não todas, mas aquelas que estão erradas, que estão mostrando que estão desobedecendo a Deus, né? Então assim, isso aqui é semelhante a outra igreja também, né? Então Deus também vai contra as igrejas que não fazem a vontade dele, que estão erradas, que estão no erro. Então por que as pessoas não querem acordar, né? Então Deus aqui castigou ela uma vez e elas não quis se arrepender. E Deus vai castigar mais uma vez e não se arrepender, ele vai matar os filhos, furar corações e rins até a pessoa se arrepender. Porque darei a cada um de vós segundo as suas obras. A vós, porém, e aos demais de Tiatira, que não seguem esta doutrina, a vós, porém, e aos demais de Tiatira, que não seguem esta doutrina e não conhecem, como dizem, doutrinas, e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, não imporei até que eu venha. Então, ao vencedor, ao que pratica minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações pagãs. Ele as regerá com um centro de ferro, como se quebra um vaso de argila. Assim como eu mesmo recebi o poder de meu Pai, e eu lhe darei a estrela da manhã. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então você vê que aqui o Espírito diz às igrejas, né? Ele não está alertando o povo lá fora aqui, nessa parte, né? Mas toda a igreja, né? Ele prepara a igreja por dentro para poder receber. Ele recebe primeiro, ele quer curar primeiro por dentro para depois receber a água, ou seja, quer primeiro ajeitar a igreja, que é o principal, né? Para poder receber o povo lá fora, porque se o povo chegar lá fora dentro da igreja, vai receber só coisas ruins. Então a igreja também tem que se curar primeiro, né? E muitas pessoas não querem aceitar isso. Então você vê aqui que a mulher, que ela se diz profetiza e não é, né? Se diz, leva as pessoas à sedução, aquelas práticas, né? Ou seja, tem o poder nas mãos, aquelas pessoas nas mãos para poder, vem comigo para cá, vem comigo para cá, vem comigo para lá, né? Então, desagrada a Deus, né? Apesar de tudo, apesar de estar melhor do que antes, tem esse grande porém, né? Que não vai ser levado para o céu, né? Se Deus chegar nesse momento e a igreja estiver desse jeito, não vai ser arrebatada, né? E se continuar no erro, não quer se arrepender, vai para o inferno. Então Deus dá castigo, até a pessoa aprender a fazer o certo. Então, dê essa palavra em tuas mãos, que você possa buscar em Deus a palavra, né? E ter sabedoria da palavra, o que Deus quer que você faça, o que Deus quer que você não faça. Amém?